Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertillo do Rico Domingos Concurso, falando especificamente com você, especialmente com você que vai fazer a prova para soldado da Polícia Militar aqui de Santa Catarina. E hoje com duas dicas de direito processual penal. Uma delas sobre um tema que cai direto em prova, um tema bastante recorrente, e o tema é ação penal. Então lembra comigo, lembra que a ação penal nada mais é do que um instrumento que deve ser exercido para dar início a um processo criminal, ok? A ação penal, assim como todo o processo penal, tem as suas formalidades, as suas formas. Portanto, há um meio certo, há jeitos certos daquilo ser proposto. Bacana? Portanto, a ação penal ela pode ser dividida basicamente em dois grandes blocos. A ação penal de iniciativa pública e a ação penal de iniciativa privada. A ação penal de iniciativa pública ela é iniciada por um órgão público, pelo Ministério Público. Já a ação de iniciativa privada é iniciada pela própria vítima ou ofendido, como prefere utilizar o texto do Código de Processo. Agora, cuidado, porque no âmbito das ações de iniciativa pública, portanto iniciadas pelo Ministério Público, também há a possibilidade da ação depender de uma condiçãozinha especial. Essa condição chama representação e também pode chamar, em casos ainda mais excepcionais, de requisição do ministro da Justiça. Portanto, preste atenção, a ação pode ser de iniciativa pública do Ministério Público, mas em algumas situações excepcionais, ela pode depender da representação da vítima ou de quem tem a qualidade, para fazer a representação dessa pessoa ofendida, ou, se a lei exigir também, a questão da requisição do ministro da Justiça. Bacana? Cuidado com isso. Lembra outra coisa, ação de iniciativa pública, seja ela condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça ou incondicionada, é exercida pelo Ministério Público por meio de um documento chamado denúncia. Já a ação de iniciativa privada, exercida pela vítima ou seu representante legal, é iniciada por um documento chamado queixa. Legal? Queixa ou queixa-crime. Como é que eu vou saber se a ação é pública ou se ela é privada? Cuidado, quando não houver nenhuma ressalva no tipo penal ou lá nas disposições gerais, que fazem referência a determinado tipo penal sobre a ação, ela segue a regra. E a regra é que ela seja pública e incondicionada. Quando for pública condicionada, haverá uma ressalva, uma expressa previsão de que ela depende de representação ou de requisição do ministro da Justiça. E quando ela for privada, vai ter também uma expressa ressalva de que ela depende de queixa. Então, procede-se mediante queixa. Legal? Lembra outra coisa, o exercício do direito de queixa na ação penal privada e o exercício de representação na ação penal pública condicionada a ela, eles devem ser feitos no período de 6 meses, a contar do dia em que se sabe quem é o autor do delito, sob pena de decadência. Bacana? Sob pena de decadência. Cuidado para não trocar com o tema prescrição, sob pena de decadência. Legalzinho? Um artigo muito importante que retrata esse estado da arte da ação penal dentro do CPP para nós é o artigo 24. Então olha lá, eu cobraria isso na prova. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça. Portanto, a lei tem que fazer expressa previsão nesse sentido, ou de representação do ofendido, ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Bacana? Então, cuidado, cuidado, cuidado. Esse artigo 24 ele é muito bom, trabalha basicamente com os contornos da ação penal pública, portanto, ela pode ser pública incondicionada ou pública condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Legalzinho? Não esquece da classificação da ação penal privada também, e aí é exercida pela vítima ou seu representante legal por meio de queixa. Certo? Vamos para uma outra dica? Essa dica versa sobre um outro ponto que eu acho muito importante para a tua prova, que é o tema prisão. E aqui nós estamos diante dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Então lembra lá comigo, prisão preventiva é uma das espécies de prisão provisória, ou de prisão cautelar, ou de prisão processual. Tudo sinônimo. Portanto, prisão processual, prisão cautelar, prisão provisória são sinônimos. As espécies de prisão cautelar, provisória, processual são basicamente preventiva e temporária. Também tem a questãozinha do flagrante, Mas o flagrante a gente trata como uma prisão pré-cautelar, Cuidado, ok? Lá do 302, uma outra dica muito importante, falaremos disso em outro momento. Aquelas 4 hipóteses de flagrante lá do 302, necessariamente você tem que saber para a sua prova também. Mas aqui então, falando especificamente da prisão preventiva,
Lembra que há basicamente dois artigos muito importantes para nós, o 312 e o 313. O 313 ele é muito importante porque ele diz quais são as hipóteses nas quais é cabível a prisão preventiva. Portanto, lembra lá, crimes com pena superior a 4, quando a pessoa for reincidente, lembra? E lá no inciso 3, no sentido de dar, então, eficácia às medidas protetivas de urgência. Também fala o parágrafo único na hipótese, então, da pessoa não poder ser identificada civilmente, então se poderia prender preventivamente até que a pessoa fosse identificada criminalmente. Bacana? Então, lembra, a questão trazida pelo 313 diz respeito às possibilidades nas quais é possível decretar a prisão preventiva. Agora, nessas hipóteses nas quais é possível decretar a preventiva, não significa que será decretada. Significa que, a partir da análise do caso concreto, aí sim, avaliando-se alguns outros requisitos, será possível essa decretação. Esses outros requisitos estão no artigo 312. Legal? São basicamente 4 requisitos. Mas presta atenção nisso, muito importante. São basicamente 4 requisitos que pressupõem obrigatoriamente, um deles pelo menos, a existência de outros 2. Professor, está ficando confuso. Então vamos lá. Eu só posso prender preventivamente dentro de uma daquelas situações previstas pelo 313, ok? Desde que, no caso concreto analisado, eu tenha prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e uma das 4 situações autorizadoras aqui do 312, que são garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. Portanto, eu preciso de uma dessas 4, ok? Junto com prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria, isso dentro de uma das hipóteses do artigo 313. Deu para entender? Vamos de novo? Então, lá no 313 estão as situações nas quais o Código autoriza a prisão preventiva. Vou decretar por si só porque está dentro de uma delas? Não, agora tem que analisar o caso concreto para saber se o caso concreto se amolda o 312. O 312 traz 2 requisitos que são indispensáveis. Tem que ter prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria, ok? E agora, uma pelo menos das 4 situações, dos 4 requisitos autorizadores aqui do 312, que são garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução e garantia da aplicação da lei penal. Bacana? Então vamos lá comigo. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência de crime e indício suficiente de autoria. E aquilo também que eu já disse a vocês, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Legal? Então aí, 2 dicas para você que vai fazer a prova para soldado da Polícia Militar aqui de Santa Catarina. Aqui no Rico Domingos Concurso, a gente está fazendo o máximo para que você tenha sucesso nessa prova, tá bom? Continue ligado aí nos nossos canais, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais, na minha rede social também, e a gente vai conversando. Dia 11 tá aí, vamos ter sucesso. Até a próxima. Tchau!